Olá, Manuel. Oi, oi, boa tarde a todos. Ô, Manuel, boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Alegria, viu, ter você aqui com a gente. Bom, são 16h03, enquanto acho que algumas pessoas ainda podem ir se achegando aí. Eu vou me apresentar, Manuel, eu sou o Alexandre, o Sérgio, o Caio, a gente vai estar aqui mediando o nosso bate-papo. Eu me chamo Alexandre Nascimento, eu sou professor aqui da Universidade do Estado de Minas Gerais, na unidade acadêmica de Ibirité. Talvez você não conheça, não sei se conhece Belo Horizonte região, mas Ibirité está aqui na região metropolitana de BH, a capital aqui do estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui com estudantes de engenharia ambiental. Estou vendo a carinha também de alguns ex-alunos queridos de biologia, de ciências biológicas. Talvez possa ter pessoal de física, não sei, matemática, talvez outros cursos, mas, grosso modo, a gente está aqui com estudantes da universidade, Manuel, e todos animados para te ouvir, né? Um jovem aí com uma história tão inspiradora. Mas, enfim, eu vou me apresentar brevemente, vou passar para o professor Sérgio, e aí a gente pede que você se apresente, e a gente tem a previsão aí de 1 hora de bate-papo, tá? Depender da sua disposição. Mas, de antemão, meu amigo, te dando muito boas-vindas, te agradecendo bastante pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, sábado à tarde, para conversar um pouco e compartilhar um pouco aí dessa história iniciando ainda, mas já tão inspiradora e com um prêmio tão bacana. Tá? Vou passar para o professor Sérgio. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Manuel, Alexandre, novamente, Caio. Primeiro, eu quero agradecer o convite para participar dessa live, né, ajudando a mediação. É um prazer estar aqui com vocês. E também dizer o tanto que eu fiquei feliz em saber, Manuel, da sua trajetória de sucesso, né, o quanto que isso pode ser um alento, trazer esperanças, né, ser um exemplo de algo, de um caminho diferente e de sucesso, que contrapõe muito daquilo que a gente vê, né? Então, é um prazer estar aqui, muito bacana. Eu sou professor da UENC também, trabalho com a licenciatura em Ciências Biológicas, tenho uma galerinha minha aqui, já fui chamada, e também trabalho com o pessoal da engenharia, e é isso. Muitas expectativas, muita coisa boa para esse bate-papo de hoje. Bacana. Caio, quer dar uma palavrinha? Quer puxar o bate-papo? Passar já direto para a apresentação do nosso convidado? Você que nos diz. Ô, Manuel, primeiro só agradecer mesmo pelo carinho aí. Eu sei que você está na correria geral aí. Isso é legal. Você está com 17 anos, né? 17? 17 anos, então, assim, é um orgulho para a gente ter uma pessoa, assim, jovem, que já tem tanto currículo, como a gente fala, sempre na universidade, e aproveita bastante o que você está tendo, porque muitas pessoas não têm essa oportunidade, muitas pessoas querem essa oportunidade e não podem ter essa oportunidade, por uma série de questões sociais que a gente sabe que a gente vivemos no nosso Brasil. Então, aproveita bastante essa oportunidade que você vai ser um exemplo tanto para as pessoas com mais idade, com menos idade, e com pessoas da sua idade. Então, parabéns aí. E aproveita aí o Alexandre, o Sérgio, ele é especialista na área da educação também, é extremamente importante. O Alexandre, ele é ecólogo e
ele também é coordenador da engenharia ambiental, e é a primeira vez que a gente está tendo algo movido realmente a um prêmio, uma pessoa que ganhou um prêmio, e outro uma pessoa também que está envolvido com um world rover, né? Que, no caso, a gente está aprendendo Arduino ainda, Manuel, então, tipo assim, vai com calma, tá? Que a gente está no processo. Mas, qualquer coisa, os meninos estão mediando aí e vou apresentar assim. Legal. Bom, obrigado, Caio, por fazer as pontes aí, né, dos nossos bate-papos, consciência na engenharia ambiental. Bom, eu vou deixar que o próprio Manuel José Nunes Neto se apresente, esse jovem inspirador que recebeu recentemente o prêmio Stockholm Junior Water Prize. É um prêmio que vem direto da Suécia, considerado aí o prêmio Nobel para jovens cientistas. Enfim, eu acho que o Manuel é um grande exemplo de que cientista, não tem idade, né? Não precisa ser um tiozão, que nem eu e o Sérgio, que fez mestrado, doutorado, e não sei o quê, para ser ciência. Eu acho que ciência é uma vocação, e eu acho que é muito inspirador, né? Quando a gente tem um jovem que nos parece vocacionado para isso. Então, meu amigo, se apresente, fique à vontade, conte um pouco aí da sua história, e a gente começa nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Olá, gente. O prazer é todo meu. Eu queria perguntar primeiro se vocês estão me escutando com clareza. Estão? Tranquilo, né? Tá ótimo. Vou começar falando que eu sou gago. Então, se o Manuel travar do nada, tenham paciência e calma. Pelo incrível que pareça, é isso. As pessoas acham que o Manuel ele já foi para tantas feiras de ciência, para todos os fóruns possíveis que jovens estão, e ele é gago. Eu sou gago. E eu tenho vários outros desafios que eu tive que superar para chegar ao patamar que eu estou. Para quem não me conhece, eu me chamo Manuel Nunes. Eu criei um dispositivo chamado rover aquático para medir a qualidade da água de rios e lagos de forma autônoma. Esse projeto, a primeira vez que eu fui para uma feira de ciência, eu perdi com ele, pelo incrível que pareça, eu perdi. E eu tive sempre aquela meta de trazer o melhor projeto possível. E com essa vocação e com toda a minha história com ele, que está dando mais ou menos 1 ano e 6 meses, eu ganhei 5 feiras de ciências regionais, nacionais e internacionais com esse mesmo equipamento. Nossa, Manuel, foi tudo ouro? Foi tudo ouro. Mas a gente sempre acredita que o gênio é um gênio que nasce pronto. As pessoas aqui, elas falam muito, nossa, o Mano é um gênio nato, o cara é fora da curva. Eu sempre falo, gente, eu não sou inteligente, eu não sou o cara fora da curva, eu sou apenas a pessoa esforçada, que senta e bate cabeça com uma coisa por horas e horas. Um spoiler, durante toda essa minha trajetória com o rover, eu perdi 10 quilos. Eu dormi em sala. Então, foram várias coisas que eu tive que passar para mim chegar ao ponto que eu tô. Que, para mim, ainda não é o que eu almejo. Claro, eu conquistei um sonho gigantesco, que era pegar um Nobel. Eu não sabia que eu ia conquistar com tanta pouca idade. E eu peguei o Nobel com 17 anos. Então, é uma experiência incrível que eu sempre busco evoluir cada dia mais, sempre superar o Manuel que venceu todos esses prêmios. E foi com essa garra e essa determinação que eu cheguei até aqui. E é isso, o Manuel Nunes é esse cara. Legal demais, Manu. Eu já estou chamando de Manu, que a gente já ficou amigo aqui, tá, Manu? Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você está no ensino médio, né? Sim, eu estou encerrando agora o 3º ano do ensino médio. Entendi. Antes de você entrar na sala, eu falei, a gente já vai convidar ele de cara para vir fazer engenharia ambiental aqui com a gente. Enfim, imagino que você deva estar recebendo esse convite de muitas universidades, das melhores universidades, inclusive. Mas, Manu, para começo, assim, conta para a gente como é que surgiu, né,
projeto do rover aquático, como que isso se iniciou, e como que ele ganhou essa força e essa potência de um prêmio tão importante assim. Essa ideia, pelo incrível que pareça, surgiu com a briga de mãe. Mãe estava chegando, o Enem, aquele período do Enem, e eu sou a pessoa que não assiste jornal. Simplesmente eu não quero, porque quando eu ligo só tem tragédia, roubo, e eu não gosto. É algo chato. Eu prefiro ver uma matériazinha rápida e pronto. Esse foi o meu erro. Aí, mãe brigou comigo porque o Enem estava chegando e eu não tinha repertório suficiente para fazer uma redação de temas atuais. Aí eu comecei a ver essas entrevistas e matérias e eu percebi que é comum, infelizmente, comunidades ribeirinhas sofrerem por conta de contaminação em rios. Em caso especial com as tribos Yanomami, que eu acho que vocês já escutaram que as tribos Yanomami sofrem muito por conta de contaminação por metal pesado causado pelo garimpo ilegal. Eu pensei, meu Deus do céu, como é que isso acontece tão frequentemente no Brasil, um país rico com uma riqueza grande, fluvial, com vários rios, vários lagos, porque isso acontece logo aqui. Inclusive, em todas as viagens que eu fiz para fora, Estados Unidos, Europa, o pessoal sempre perguntou, cara, o Brasil é lindo, o Brasil tem uma diversidade incrível, porque os brasileiros não preservam isso. O que a gente mais quer aqui fora é a diversidade que o Brasil tem e vocês não cuidam disso. Por quê, né? Porque tem tantos rios que estão sofrendo contaminação em um século desse, que tem carro que anda só. Então, foi com essa vontade, com todo o conhecimento de infância que eu tive, que a pessoa deve achar, pô, o Manuel ele ganhou tanto prêmio novo, mas a minha história ela começa bem antes, aos 6 anos de idade, quando eu comecei a desmontar brinquedo para saber como que o mundo funcionava. Eu chegava para pai e perguntava, pai, por que uma lâmpada brilha? Pai, por que a TV tem aqueles personagens que mexem? Como que isso acontece? Como que isso? Eu perguntava tudo assim, da coisa mais simples à mais complexa, eu perguntava. Porque para mim não era normal eu usar aquela coisa no meu dia a dia, eu não saber como que aquilo funcionava. Eu acho que eu era uma criança bem estranha. Eu não era aqueles que brincava de pega-pega, esconde, que tinham vários amigos. Eu era criança que ficava sentada no recreio, me perguntando como que aquilo ali estava funcionando, como que tudo girava, como que o planeta Terra era esférico. Eram umas coisas, umas perguntas que a gente não espera que uma criança tenha. E foi com essa vontade de saber e descobrir cada vez mais que eu vi a minha paixão na engenharia. Antes eu falava para minha mãe que o meu sonho era ser construidor de robô, porque eu não sabia que o nome disso era engenharia. Aí foi com o tempo que eu fui estudando e comecei a falar, mãe, o meu sonho é ser engenheiro, mas meu filho, tem a medicina, tem o direito. Eu disse, não, mano, isso é chato, isso é papo de tiozão. Eu quero a engenharia e pronto. Porque a gente fala muito que engenharia, que o cara que está se formando em engenharia é um futuro Uber. É a frase mais nojenta que eu já escutei na vida. Mas, infelizmente, os pesquisadores do Brasil eles não recebem o reconhecimento merecido. E foi com essa busca, querendo saber cada vez mais, aí eu criei o rover. No início era só um canozinho pequenininho, com 2 sensores, com um objetivo: tornar autônomo o monitoramento de qualidade da água. No início, eu não sabia se ia ser um barco, um submarino, um drone, eu não sabia de nada. Mas eu fui sempre aprimorando aquela ideia. Foi quando o meu professor chegou e falou, Manuel, tem uma feira bacana que a gente pode participar, se eu não me engano, era da empresa Nave à Vela, que tinha uma parceria com a minha escola. E ele falou, pô, é uma feira pequena e tem como tu começar. Só que, quando ele falou é uma feira pequena, pelo menos esperava uma colocação de 5º, 6º. Só que eu coloquei um projeto que no início era para ser uma boia e a boia afundou.
E eu fiquei em último. Eu fiquei em último, a primeira feira que eu participei, eu fiquei em último, uma feira bem pequena. Eu fiquei em último e eu fiquei olhando aquela colocação e disse, caraca, não é possível. Que toda aquela minha ideia, mas também, né, Manuel, tu faz uma boia que era a fundo, tu não queria mais nada, né? Aí eu disse, não, pois agora eu vou criar algo melhor. Aí eu passei uma semana, mais ou menos, riscando janela. Aqui é o quarto onde eu fico. Aqui ao meu lado tem máquina, ferramenta, tudo que eu uso. Aqui é uma oficina, é onde todo o mundo gira. Aí eu comecei a riscar essas paredes, colocar papel, imprimir, estudar como que fazem é o monitoramento da qualidade hoje. E eu fui dormir com esse problema. Como é que eu ia resolver o problema que eu tive no primeiro protótipo? Ele afundou. E eu ainda queria algo que andasse, que fosse mais eficiente que os métodos atuais. Foi quando eu sonhei com um barco. Eu sonhei com um barco e no outro dia eu comecei a falar, cara, eu acho que foi Deus, porque não é possível. Aí eu comecei a formular essa ideia sendo um barco com sensor, aí eu colocaria o motor, aí eu disse, não, calma aí, vamos por partes, o barco é o que eu almejo, vamos modelar outro sistema que siga essa linha de raciocínio. Foi quando eu fiz o protótipo 2, que já era algo mais estruturado. Eu comecei a estudar alguns softwares que engenheiros civis e elétricos utilizam, que é o Fusion 360, que é um software de modelagem em 3D. E eu fiz o primeiro barco em 3D. Ele não tinha os motores, eram apenas canos de PVC com a placa solar em cima e os 2 sensores que eu tinha utilizado no projeto passado. E eu tinha um porém. Como é que eu fiz o modelo em 3D, mas eu não raciocinei como é que eu ia transformar aquilo em algo físico, porque eu não tinha uma impressora 3D. As pessoas acham que eu sempre tive as ferramentas na mão. Não. A minha primeira chave Phillips era uma faca de mãe, que inclusive eu quebrei a ponta e ela ainda hoje tem raiva. Aí eu comecei a vender brownie rifa na escola, eu quase fui expulso por conta disso, porque eu estava criando um comércio no meio de uma sala de aula, justamente para arrecadar dinheiro para mim comprar essas ferramentas e bancar as minhas viagens. E com esse modelo, eu cheguei em um professor da Universidade Estadual do Piauí e perguntei se ele não poderia me ajudar, porque eles têm as impressoras 3D, a ajudar a fazer as primeiras peças para mim, pelo menos, ter o primeiro protótipo bem estruturado. Ele me ajudou nisso, foi um aluno, no caso, que ele tinha uma Ender, e eu comecei a fazer essas peças lá. Eram peças bem simples no início, que usavam um pouco material, porque o resto eu estava utilizando um cano de PVC, as baterias eram recicladas. Eu sempre tive essa visão de criar algo para ser sustentável, para ajudar a natureza, e para mim fazer ele, eu não preciso degradar a natureza, que é o que a gente vê hoje com os carros elétricos. O pessoal fala, nossa, carro elétrico é altamente ecológico, tal. Ao outro chega, e as baterias? Aí tu já perde aquele argumento gigantesco, porque as baterias que hoje tem, elas não têm a tecnologia que um carro elétrico precisa. Exemplo, um carro elétrico, ele vira sucata em o quê? 10 anos, 6 anos. Aí tu tem que jogar um banco de bateria de lítio gigantesco fora. Então, eu quis fugir dessa ideia reciclando baterias de computadores antigos. Aí eu montei o primeiro protótipo e eu me inscrevi em uma feira chamada FEMIC, que é o Fórum, não, que é a Feira de Iniciação Científica Mineira. Acontecia de forma online e não pagava nada, já era um ponto bom. E dava credencial para outras feiras internacionais e nacionais, dependendo da sua colocação. Eu coloquei esse protótipo, ele foi muito bem avaliado, a banca amou a ideia, amou toda a estrutura, e eu estava bem feliz. Aí no dia do resultado, o resultado foi lançado no YouTube,
foi um vídeo chamado Ao Vivo, que estavam falando os vencedores. Uma coisa que eu mais tenho raiva é o seguinte, a pessoa começa falando do terceiro para ir para o primeiro. Aquilo dá uma tensão tão grande, porque eu sou uma pessoa agoniada. Eu começo, meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora? Porque tinham projetos muito bons, Um deles era um carro movido a hidrogênio, uma tecnologia muito grande, em que eu disse, caramba, o rover é bom, mas eu não sei se ele bate esse projeto. Aí começaram, terceiro lugar, projeto tal. Segundo lugar, projeto tal. O nervosismo, ele começou, porque o segundo foi o carro que eu mais achei incrível, que era um carro movido a hidrogênio, repleto de placa solar. Eu disse, cara, se esse moleque ficou em segundo, eu não peguei, foi nada. Aí eu brincando com mãe, eu disse, mãe, não foi terceiro, não foi segundo, só resta um, primeiro e pronto. E por incrível que pareça, quando falaram no primeiro lugar de Teresina, Piauí, o rover aquático autônomo, falaram o meu projeto. Foi a primeira coisa de ouro que eu peguei, foi o primeiro prêmio que eu peguei com esse projeto. E, nossa, foi uma festa em casa, gritaria, os vizinhos, eles achavam que era um jogo. Gritaria, fui feliz. E eu ganhei uma credencial para o Fórum Internacional de Ciências em Porto Rico, no Caribe. Eita, rapaz, Caribe, eu vou chegar lá abafando. Eu nunca tinha viajado de avião. E sei, a primeira viagem vai ser para o Caribe, vai ser incrível. Só que a credencial é só um passe livre para tu ir para a feira. Eles não bancam viagem, não bancam a estadia, não bancam nada. E eu fui ver a passagem, estava lá em torno de uns 6 mil a 7 mil reais. Eu não tinha 1.000 para me investir no meu projeto. Quem dirá em uma viagem. Aí foi quando o Brownie realmente teve que entrar com força, rifa, ajuda de amigo, pedindo para familiar, doação, professor do ano. E fomos juntando dinheiro, e acabou que eu consegui fazer a viagem. Eu fui para o Caribe com $100 no bolso. Por incrível que pareça, é uma história bem, assim, louca, porque pai, ele foi com 500 e poucos reais para casa de câmbio, né? Fobando, dinheiro em espécie, o maço. Aí não, vai dar dinheiro para caramba. Aí quando a mulher vem, uma nota de 100. Aí o pai até perguntou, ei, filha, eu não tem como dar em moeda, não, é para ficar muito. Aí ele disse, não, moça, a gente só tem essa notazinha de 100 mesmo e pronto. Eu fui com $100. Um lugar que um copo d'água desse tamanho é 25 reais. Eu tive que contar a quantidade de água que eu ia beber. A sorte é que o hotel ele dava 2 refeições livres, porque à tarde era um Maczão, tinha que ser, um hambúrguerzão varada, e eu disse, rapaz, é isso aqui que tem, e pronto. Inclusive, eu até sofri um bullying lá, que a pessoa falou a seguinte frase, quem converte não se diverte, porque toda coisa que eu vi, uma água, era mais ou menos o quê? Uns $5. Eu pensava, pô, o dólar hoje está tanto, então essa água aqui em real é isso, isso, isso. A pessoa chega, um brasileiro, eram só 2 grupos brasileiros lá, e justamente eles vão me zoar. Quem converte não se diverte. Eu não falei nada, disse, rapaz, vamos esperar para amanhã, que amanhã sai o resultado. Eu não vim aqui a passeio, eu vim foi a trabalho, para pegar outro ouro e pronto. Aí, quando esse resultado sai, medalha de ouro na categoria de engenharias, num fórum internacional de ciências, que é inclusive essa medalhazinha aqui, foi a que eu peguei lá. Experiência incrível. Liguei para pai, choro, felicidade, assim, uma coisa incrível. Até então eram 2 medalhas de ouro, um intervalo ali de 2 meses, era um recorde. Aí eu fui para outra feira, que foi o Prêmio Jovem d'Água de Estocolmo, que aconteceu a primeira etapa nacional, porque é uma competição gigantesca que acontece há 50 anos na Suécia, e participam mais de 40 países, inclusive Estados Unidos, China, Japão, e cada país só pode escolher
um representante. Então, cada um faz a seleção nacional e, após isso, seleciona apenas um projeto para ir para a Suécia. E eu fiz a inscrição nessa feira. Foi a primeira etapa, era só para enviar os artigos. E eu evoluí mais uma vez o projeto, porque, para mim, o projeto ele nunca chegou em um ápice. Eu nunca falei, eu peguei essas medalhas de ouro e pronto. Eu cheguei no meu auge e acabou. A minha mente sempre foi o seguinte: vencer o cara que pegou aquela medalha de ouro e pronto. E eu fui com esse pensamento, aí eu evolui cada vez mais o projeto, coloquei mais sensores, coloquei mais software, que hoje em dia é um barco com vários sensores, autônomo, que tem um sistema de inteligência artificial para fazer o monitoramento hídrico e o mapeamento de contaminação, algo bem superior ao que eu tinha apresentado antes. Aí eu passei na primeira etapa, que foi o envio dos artigos, e selecionaram 5 finalistas do Brasil, que, se eu não me engano, foi um do Ceará, sempre tem 2, eram 2 do Ceará, 3 de Santa Catarina, é um grupo, tá? Aqui é um do Ceará, o outro do Ceará, aí 3 de Santa Catarina, que era um trio, o outro de São Paulo e eu. Eu era o primeiro nordestino a vencer aquela etapa. Eu já estava com score alto na feira. Aí, a outra etapa era para acontecer em Brasília. Nesse meio tempo, eu competi em uma feira regional aqui, que é patrocinada pelo governo e por um órgão de mídia aqui, que é o Prêmio de Inclusão Social da TV Meio Norte. Eu fui o campeão na categoria de inovação e também fui o campeão geral. Abalei tudo. A concorrência eram com pessoas bem mais velhas, com empresas, e todo mundo ficou sem acreditar. Tipo, quem é esse cara? Quem é Manuel Nunes? Foi quando a história começou a ficar mais longa, as pessoas começaram a me conhecer mais, e eu ganhei esses prêmios. Aí eu fui para Brasília, para essa outra feira, e lá o evento aconteceu no Banco do Brasil, com várias pessoas importantes, e eu fui o grande campeão da noite. Criei várias amizades, que inclusive hoje eu falo com eles. Foi uma experiência incrível, conhecemos várias coisas, os links aumentaram, e eu fui selecionado para ir para a Suécia. Quando essa vitória ela começou, eu acredito que a minha vida ela fez assim, porque começou entrevista, começou conversa com investidor, começou a andar essa história do rover. Aí, eu tinha 2 meses para me preparar para essa viagem na Suécia. E o meu calcanhar de Aquiles é o inglês. E na Suécia, é tipo o seguinte: eles te soltam, tu vai ter que conversar, tu vai ter que responder as coisas que os jurados estão falando em inglês e apresentar o teu projeto em 5 minutos em inglês. Fora que os finalistas ficam em um hotel reservado só para eles, para estimular a interação entre as culturas. Para a pessoa que fala inglês, isso é perfeito. Agora, para o cara que não sabe nem o verbo to be, no máximo um hello ou pedir uma água, é difícil. Mas foi uma experiência incrível. Foram os 2 meses tendo aula todo dia de inglês. Eu tive que trocar o forró pelo pop. Eu não sei se aí em Minas o forró é famoso, mas aqui de onde eu venho, piseiro e forró é na alma. Todo nordestino tem que ter essa alma. E eu tive que largar esse meu estilo para ficar escutando pop, música em inglês, que eu odiava, para tentar ao máximo aprender inglês. Filme eu tive que repetir várias vezes para aprender inglês. Eu tive que fazer um vídeo para enviar para a comitiva da Suécia toda em inglês. Inclusive, o vídeo, eu tenho vergonha dele, porque o meu inglês estava muito ruim. Eu sou ruim em inglês ainda hoje, mas antes ele estava péssimo. Mas foi sempre com esse aprendizado, sempre com aquela vontade de melhorar muito, muito mesmo. E as coisas começaram a piorar na escola. Porque eu virava à noite
fazendo o projeto, estudando inglês, e de manhãzinha eu tinha que estar acordado e pronto para ir para a escola. E eu não era o Batman, eu dormia na sala de aula. Os professores começaram, nossa, o Mano é um aluno tão esforçado, por que está fazendo isso? Aí começou aquele negócio, eu tive que explicar, professor, é porque eu estou numa competição, que está acontecendo isso. Alguns entenderam. Outros falaram, cara, desiste disso, dessa tua ideia aí, vai ser um fracasso, tu é muito novo, tu não tem conhecimento para isso. Porque ao mesmo tempo que eu conquistei muita glória, eu também tomei vários não de pessoas importantíssimas no ramo que eu mais admiro, que é a engenharia. Professores com mestrado, doutorado, falaram, cara, tu é um merda, cara. Me perdoem pelas palavras, mas foi isso, cara, tu é um merda. Não vai investir teu tempo nisso. A tua coisa é ficar só no Enem mesmo. Faz um Enemzinho aí, passa por universidade e te vira, cara. Isso aí é pra gente que tá acima de tu e muito. E eu, como danado, disse, pois tá bom, vamos ver. Eu não brigava com o professor, porque a minha coisa é mostrar os resultados e não falar. Então, eu fui pegando esses métodos, aí chegou essa minha viagem para a Suécia. Eu fiquei 8 dias lá, que foram os 8 dias mais felizes, eu acho, que do meu ano. Foi uma experiência incrível. Um cara que saiu de um friozinho aqui, de mais ou menos uns 30 graus, vai para um lugar que o sol é frio. Olha essa frase, o sol é frio. Porque, gente, eu estava de terno, engravatado, e eu estava com frio. E isso porque é o período mais quente lá. Então, foi uma experiência bem, bem incrível, algo novo. A culinária, que foi o que mais me quebrou, que lá eles comem muito peixe, camarão, frutos do mar. E eu sou a pessoa simples. É cuscuz, carne, arroz, feijão. É o básico. O básico sou eu. Aí, essa feira pegou os 8 dias, os 2 primeiros dias foram só para os meninos se conhecerem, as outras pessoas estavam chegando de viagem, então foi uns 2 dias de calma. Aí começaram os dias das entrevistas. O primeiro dia foi o primeiro grupo, que não foi eu, e eu fui o segundo grupo. Eu acho que foi pior, porque o primeiro grupo começou a falar, Manuel, é difícil, a competição é gigantesca, os jurados perguntam muito disso, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, eu treinei só isso aqui, gente, pelo amor de Deus. E o inglês, e agora? Se ele fizer uma pergunta tal, se isso. Eu sempre fui muito uma pessoa que, quando eu ficava tenso, eu tomava um banho e rezava ao mesmo tempo. É a coisa que eu mais faço. Eu tô tenso, eu tomo um banho quente e rezo. E nisso, eu peguei um banho de umas 2 horas, só rezando muito e falando, Senhor, é amanhã. Senhor, eu viajei tanto, eu vim de Teresina, Piauí, eu sou o primeiro nordestino que venceu as 2 etapas, meu Deus do céu, eu estou competindo com Estados Unidos, China, que são potências, o que é que vai acontecer, Senhor, meu Deus do céu. Aí o dia chegou, e adivinha, uma apresentação que era para durar 5 minutos, os jurados, de tão empolgados, queriam prolongar essa entrevista porque acharam incrível o projeto. Um projeto que, na época, ele estava iniciando a patente, ele já tinha sido testado em empresas de tratamento de água licenciadas pelo governo, e eles falaram, cara, a gente não estava esperando esse nível de um jovem, e a gente está vendo isso. Cara, tu realmente trocou o nome da feira, tu elevou o nível que a gente está vendo aqui e sempre viu. Isso me deu muita esperança de ter um bom resultado. Mas os meus concorrentes também eram muito bons. Né? Projeto dos Estados Unidos, que eles lançaram 10 mil projetos, selecionaram um. Então, a concorrência estava bem mais séria. E o resultado só ia sair no último dia. E nesses dias eu passei tenso, que eram os dias de passeio. Os passeios foram bons, mas eu não pensava em outra coisa a não ser no resultado.
Porque, para mim, viagens que eu faço assim sempre são a trabalho, nunca para passeio, para ver como que a cidade funciona. Então, os passeios que todo mundo tava feliz, eu tava fechada no meu canto, pensando, meu Deus, qual é o resultado? E quando chegou no último dia, eu tive a oportunidade de falar com a princesa, e a mãe dela, se eu não me engano, a mãe, é isso, a mãe dela é de São Paulo, é uma brasileira, então ela olhou para mim e falou, bom dia, Manuel, e eu fiquei, caramba, que é isso? E estava à tarde, mas eu disse, eu vou suportar a mentira. Eu falei, bom dia, estando à tarde. Aí foi uma experiência incrível. A gente recebeu a princesa de todos os países, tiram fotos com ela. E o evento era gigantesco. Aí quando falaram, o vencedor desse ano, com um recorde de quase 500 mil de votos, foi o Brasil. Nossa! Lembrando, a comitiva brasileira era a maior, eram tipo umas 20 pessoas, porque brasileiro, onde anda, tem que ser um grupão. Aí, quando falaram Brasil, era gritaria, choradeira. E eu falei para pai, se me chamarem, eu vou soltar um palavrão lá. Só de tanta emoção. Soltei foi nada. As pernas começaram a tremer. Uma suadeira. Eu disse, gente, será que sou eu mesmo? Será que não trocaram, não? Os caras lá, Manuel, bora, corre, tu. Aí pediram, Manuel, fale algumas palavras de incentivo. Lembrando, eu não entendi inglês, eu estava totalmente tenso e chorando. Eu só disse, sorry, I don't know speaking English. E comecei a fazer thank you para todo mundo. Thank you, my parents. Thank you, my friends. Thank you, my... Eu disse thank you para 50 gerações de pessoas que tinham me ajudado. E as pessoas me receberam, riram um pouco, porque me chamaram e eu simplesmente respondi I don't know speak English. Então, eu recebi aquele papelzinho ali azul que é o diploma, que tem a assinatura da princesa com o meu projeto lá, comprovando que eu fui o vencedor de 2024. E a gente também teve um jantar com a realeza. Um negócio muito louco. A gente foi no palácio e eles têm um salão gigantesco de dança. A gente sobe e tem uma sala que são 11 milhões de pedaços de ouro na parede. Eu entrei, era um brilho que eu ficava, gente, eu tô na Terra ainda. Um negócio que a gente só vê em filme. Uma coisa que eu nunca esperava conhecer, porque essa realidade que eu venho, eu nunca esperava. Aquilo ali eu só vi em filme. Então, eu passei o evento todo chorando e rezando para aparecer um cuscuz, porque lá eles comem muito, muito peixe e caviar red. É uma coisa chique que eu comi em Guiana. Infelizmente, as pessoas brigam comigo. Alguns falam, Manuel, como é que te serviram um caviar, vinho 50 anos, um salmão derretendo e tu não comeu? Gente, pelo amor de Deus, eu sou acostumado com carne de sol e cuscuz e um café. Isso aqui não é o paladar de um ser humano. O mais engraçado eram as pessoas que estavam na mesa perguntando, Manuel, good? E eu lá, good. A coisa mais saborosa para mim era a água. Sem brincadeira. Porque para mim eu nunca tinha experimentado aquilo ali. Era algo novo. Aí serviram um sorvete de limão lá, que para mim não tinha gosto de limão, era outra coisa, mas não era limão. Aí chegaram com a carne, que de longe eu disse, nossa, vão servir um boizão assado aqui na brasa, meu amigo, eu vou fazer a festa. Era um urso. Agora o cara que sempre esteve acostumado com boi, vai comer um urso. E ele chega com uma bacia de sangue ou era vinho fervendo para jogar em cima. E eu tive que comer aquilo ali.
o urso sangrando ainda. Eu disse, meu senhor, o que é isso? O que é que esse pessoal tá comendo que eles não sabem o que é uma picanha, uma maminha, não sabem não. Mas foi uma experiência incrível que eu falo, pô, teve coisas que eu não aprovei, que foi a comida, mas, sinceramente, eu faria tudo aquilo de novo. Toda vez que eu penso nisso, dá uma vontadezinha de chorar ainda, porque é uma experiência incrível que eu acho que todo jovem da ciência ele merece ter esse prazer. Aí eu voltei para o Brasil, aí a fama aumentou bem mais com esse prêmio, e eu fui recomendado a receber a medalha Mérito da Renascença, que é a maior medalha de reconhecimento do estado do Piauí. Recebi a medalha, que inclusive é aquela ali, que vem também com diploma, que é esse aqui, essa pasta zona preta, e eu sou o mais novo a receber essa medalha, que as pessoas que recebem ela são pessoas mais velhas, às vezes tenente, coronel, que são pessoas bem mais antigas, que fizeram algo de bom para o Estado e teve uma repercussão grande. Então, foi um prazer imenso receber essa medalha. E agora outra que eu estou prestes a receber, que é a do Mérito Legislativo, que eu vou receber próximo mês, de 16, se eu não me engano, que é outra medalha do Mérito. E simplesmente está sendo algo incrível. Agora eu estou em uma etapa mais velha do equipamento, que é realmente colocar isso na sociedade. Criar alguma empresa ou fazer uma parceria com alguns públicos ou privados para realmente viabilizar essa ideia. Porque eu admito para vocês, de nada adianta a pessoa ter uma ideia inovadora, incrível, e não ter condição financeira de fazer aquilo acontecer. Porque eu vou ser sincero, várias coisas que o rover tem problema, a peça queima, é porque eu não tinha condição financeira de comprar uma peça boa ou comprar sensores bons para colocar no equipamento. Para vocês terem uma base, os sensores que hoje são comercializados, que não fazem a mesma coisa do rover, chegam até 20 mil reais. E o rover eu fiz ele por 2 mil. Alguns sensores eu tive que criar do zero. Aí eu aprendi no sangue que a frase a pobreza é a mãe da criatividade é real. Porque quando a gente não tem a ferramenta, a gente precisa criar ela. E o rover ele só tomou essa proporção porque eu não tinha condição para fazer ele e eu tive que criar várias coisas. E, gente, esse é o resumo da minha história. É uma história bem longa. Confesso, é muito choro, é muita noite que eu passei acordado, virando bicho. E se vocês quiserem ver fotos de como todo esse processo aconteceu, é só acessar o meu Instagram. Eu tenho que fazer esse comercial, né? Que é @Manoel Nunes, Manoel com O, e vocês vão ver lá. A história foi realmente incrível. E qualquer dúvida que eu estou vendo que são alunos de engenharia, Manoel, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, me dá uma força. Eu vou ajudar no que precisar. Porque o que os engenheiros e pesquisadores precisam atualmente é de ajuda, de um ajudar o outro, não ter aquele senso de competição. Ah, eu não vou ajudar esse cara aqui porque ele vai ter sucesso ou não. Isso aí é ideia de gente louca. Então, eu estou aqui para ajudar. Eu sou novo, eu não tenho tanto conhecimento, mas no que eu puder ajudar, eu estou ajudando. E obrigado ao chamado que me fizeram, realmente está sendo incrível. É sempre incrível falar essa minha história, um pouco dela. E muitíssimo obrigado, sou grato. Alguém tem alguma pergunta ou não? Sim. Não, ô Manuel, a gente fica encantado de ouvir, cara. É muito, muito sensacional, é muito incrível. Eu teria várias perguntas aqui, mas vamos fazer o seguinte: eu vou passar a bola para o professor Sérgio, e aí a gente passa na sequência para Daniele Bento, que é uma aluna nossa que está aqui com a gente. Tá, vou passar para o professor Sérgio. Cara, sensacional. Parabéns, parabéns, parabéns. Seu pai deve estar assim, coruja toda a vida, sua mãe, o Piauí todo coruja, até Minas está coruja, porque pelo que eu entendi, teve um momentinho que você participou de um prêmio remoto aqui, não foi alguma coisa mineira que você falou? Então, sim, acho que o Brasil está coruja, cara. Muito, muito incrível. Obrigado. Professor Sérgio.
Manuel, parabéns, é show de bola ver você falar, né? E enquanto eu te escutava, eu fui anotando algumas coisas aqui. Na verdade, são mais comentários, e eu acho que são dois tópicos que da sua fala, para além de todo o mérito, de toda a luta, né? Que a gente, de alguma forma, conhece, que todo estudante brasileiro, todo pesquisador tem que ter, né? A gente tem que reconhecer todo o seu esforço para não desistir, né? E uma coisa que eu queria comentar é a sua percepção na universidade, né, Alexandre? A gente trabalha com isso mostrando tanto que fazer pesquisa no Brasil é complicado, né? Então, a dimensão de fazer pesquisa, e isso começa até na imagem de quem é o cientista, né? O pessoal tem um estereótipo de quem produz ciência como alguém que é o perfil do Einstein, né? O cientista maluco, descabelado, que, enfim, que tira foto com a língua para fora. Quando, na verdade, geralmente é o professor universitário e humano como qualquer um de nós e que passa por todos os perrengues. E você vivenciar isso e já desconstruir um pouco essa questão do arquétipo, dessa visão distorcida do que é fazer ciência, do que é ser cientista, é muito bacana. Embora esse processo, pelo que você falou, não tenha acontecido de uma forma muito tranquila, né? Foi traumático, como todo pesquisador no Brasil, mas é muito bacana a gente perceber em você essa vontade de continuar, isso é super importante. Então a gente precisa ter resiliência, né? Para lutar contra todo um sistema de coisas. Uma outra coisa que eu acho interessante, porque aqui tem estudantes da minha turma de licenciatura de ciências biológicas, que é a questão da escola e do silenciamento que a gente muitas vezes tem na escola, né? Então, uma fala que eu vejo você e que eu acho que é importante salientar aqui é que não só na educação básica, mas também no ensino superior, de nós, professores, não silenciarmos os nossos estudantes, né? E procurar dar subsídio para, pelo menos, eles terem a chance de tentar, né? E, às vezes, na tentativa, eles alcançam lugares que a gente não teria pensado antes, como eu acredito que foi isso em você, né? Com você, você foi resiliente, né? Encontrou a ajuda de muitas pessoas, né? Você relatou, mas de outras você encontrou uma certa desistência, um desânimo. Então, assim, é aquela questão de acreditar nos nossos estudantes, não silenciá-los, né? E deixar eles voarem alto. Acho que esse é um papel que nós temos que fazer, né, Alexandre, como professores, né? Se pelo menos não pudermos ajudar, que a gente não atrapalhe, né? Então, acho que isso é super importante. E no mais, cara, meus parabéns aí, show de bola, super feliz de ver a sua história aí, tá? Representando o Brasil, representando o Nordeste, que eu acho que é importante, né, essa questão de pensar que o Brasil é muita gente e não é restrito a um único lugar, né? E, então, isso também é uma dimensão muito importante. E parabéns aí, cara. Alexandre e Caio, fiquem à vontade, os outros participantes também tiverem algumas dúvidas ou comentários. Eu queria só falar um pouco sobre essa sua fala, comentar um pouco sobre ela, que realmente a gente tem essa visão de que a pessoa que faz ciência é aquele gênio maluco que não fala com ninguém, que é o excluído da sociedade. Inclusive, as pessoas, quando me chamaram para as palestras, acharam, pô, mano, ele deve ser um tiozão, assim, um cara jovem, mas bem chato, bem aquele cara que não solta um sorriso. E quando as pessoas veem que eu fico rindo de umas coisas bestas, que eu faço piada, que eu gosto de brincar com as pessoas, a gente acha, é a mesma pessoa. É sério mesmo, que o cara é do Nobel, ele tá fazendo essas piadas, ele tá brincando como jovem. Então, o primeiro passo é tirar essa ideia que o cara sem cientista, ele é estilo Einstein, que anda com cabelo gigantesco, que tira foto com a língua para fora, e não. O cientista é só o cara que quer saber como que o mundo funciona ou que quer fazer o mundo um lugar melhor com a ideia que ele tem. O cientista é esse, e não o cara doido, o maluco. E outra coisa é sobre o incentivo, né? Que alguns professores me deram um incentivo muito grande, inclusive moral, financeiro, tudo, e me aconselharam, cara, não para. Mas tiveram outros que falaram, cara, sai disso. E a gente tem que, nossa, pô, é um brasileiro. Lá na Suécia, eles não falaram que o campeão era o Manuel Nunes, e sim que o campeão era o Brasil.
entende? Em todas as feiras, até as nacionais, não falaram que o Manuel Nunes era o campeão, e sim que o Piauí era o campeão. Então, a partir do momento que eu vou para essas feiras, eu não estou mais levando só o meu nome. Se eu perder ou se eu ganhar, eu não vou mexer só com o meu nome, sim com a história de um lugar, de um país. Então, os brasileiros eles têm que mudar um pouco essa ideia de falar, cara, o moleque está indo representar o Brasil. E não é algo fútil. Eu topei com muita gente que essa etapa que eu venci é o voto. E muitas pessoas falam, isso aí não dá futuro. Tu vai competir com Estados Unidos, isso aí não vai dar em nada, cara. Esquece aí. Gente, é representando o país. Eu deixei o nome do país lá. O Brasil, se eu não me engano, venceu só 2 vezes esse prêmio em 50 anos de feira. 50 anos o Brasil venceu 2 vezes. Os Estados Unidos leva quase todo ano. E eu tirei eles da fila. Então, eu mostrei a força que o Brasil tem. E podem acreditar. Nós somos muito bem vistos fora. As pessoas falam, cara, o meu sonho é ir para o Brasil. Vocês têm um país lindo, vocês são pessoas incríveis, vocês são... A gente contagia todo mundo com o nosso humor, com o nosso estilo de vida. Só que o Brasil não valoriza o próprio Brasil. O meu pai, ele fala muito na síndrome do vira-lata, ou na síndrome da grama, que a gente sempre acha que o outro que é o bom e pronto, e a gente esquece do nosso. Enquanto que uma pessoa que mora na Dinamarca, primeiro mundo, Finlândia, quer vir para cá. E eu falei, cara, é sério isso? É sério que tanto brasileiro reclama de onde vem e uma pessoa da Dinamarca, que é um padrão, um estilo de vida totalmente elevado, quer vir para cá? Então, o Brasil tem que começar a se valorizar e valorizar também as coisas que trazem retorno. Lá fora, eu vi muito essa ideia. Futebol é para criança. Aqui, ciência é para adulto. Claro, o futebol é algo muito importante, mas o brasileiro ele tende a colocar a ciência aqui e o futebol aqui. Por que não assim? Entende? Lá fora, ou eles fazem assim, ou eles colocam a ciência lá em cima. Porque eles sabem que é o que muda o mundo. E não o jogo. É um pensamento bem assim ignorante falar que futebol é para criança, mas eles pensam muito assim e por isso que eles são os países do mundo. Os primeiros, os top 1, porque eles sabem que é a ciência que traz resultado. E aí nós, como cientistas, temos o dever de disseminar essa ideia o máximo possível, para que as próximas gerações já venham com esse pensamento e a gente possa mudar, de alguma forma, a realidade em que a gente vive. Sensacional, sensacional, Manu. Vou passar para a Dani. Fique à vontade, Dani, para fazer sua colocação. Oi, tudo bem? Meu nome é Suzana, eu sou filha da Daniele, eu tenho 12 anos e você tinha falado que tinha feito o sensor. Eu gostaria de saber como você aprendeu a fazer esse sensor. Assim, como eu falei, eu tive que aprender do zero como que a engenharia funciona. E esse processo ele começou quando criança, quando eu comecei a estudar. O primeiro passo, sendo sincero, foi aprender como se estuda, porque hoje em dia os jovens não sabem como se estuda. A gente tem uma visão estranha também de feira de ciência em escola. A gente acha que feira de ciência em escola, as crianças acham, pelo menos, e jovens como eu acham que feira de ciência é quem tem o trabalho que brilha mais, quem joga mais é mais purpurina e essas coisas. A gente perdeu o cerne da ciência, que é o estudo, que é aquela coisa chata, que você tem que estudar várias noites e ver o processo. Então, o primeiro passo é aprender a estudar. Após isso, eu comecei a ver como que as máquinas funcionam, estudar realmente como que todo esse processo da engenharia funciona, como que essas máquinas funcionam. E eu peguei os sensores que hoje existem. Deixa eu pegar um exemplo. Pronto. Esse sensor aqui, esse sensor é um sensor de pH. Eu peguei a informação que a empresa joga desse sensor, tipo, ele usa uma tela, ele usa um botão. E eu tive que fazer uma coisa chamada engenharia reversa, que é o desmontar esse equipamento
na minha mente e fazer ele do zero. É engenharia reversa. Então, meio que eu peguei uma ideia pronta e só construí ela aqui, com as peças que eu tinha. E o sensor que eu reconstruí foi o sensor de oxigênio. Eu gastei R$ 150 em um sensor que é R$ 5.000. Então, eu estudei como que o sensor industrial funciona, desmontei ele na minha mente e criei um do zero. Foi esse o processo que eu fiz. O Dani Ô, e gente, filhos da só um Dani. minuto, que meu irmão também quer perguntar. Tá, Sim, sim. joia. Oi, tudo bem? Meu nome é Heitor Francisco. Eu sou irmão da Suzana, eu e minha irmã somos gêmeos. E eu gostaria de te perguntar, vocês, você estuda muito informática? Sim, sim, é minha paixão estudar informática, tudo que mexe com peça, computador, tudo de eletrônica eu estudo. As pessoas brincam muito falando que eu estudo Desde quanto toda tempo você, engenharia. Hã? desde quanto tempo você estuda informática? Desde os 6 anos de idade. Tem um tempozinho aí. Eu estudo junto com meu pai engenharia mecânica, que ele é professor na faculdade de Asa. Eu também tenho muito interesse. Também tenho muito interesse. Dá os parabéns e um abraço aí pra você comigo. Parabéns pelo projeto. Achei muito interessante. Eu tava ouvindo tudo sobre você explicando sobre o projeto e muito bacana e interessante. Inclusive, eu queria comentar sobre um projeto que eu e meu pai fizemos. Sabe essas gaiolas de trilha? Sim, Então, sim. eu e meu pai, a gente meu pai é professor numa faculdade, que é a Faculdade de Asa de Brumadinho, e lá ele dava alguns trabalhos e tem muito tempo que a faculdade já não realiza isso, de montar um projeto tão grande como esse, de fazer um carro de trilha, gaiola. E a gente fez o teste dele também num trilhão de inverno em Brumadinho. Aí a gente ganhou um prêmio juntos também. Parabéns, cara. E uma coisa que eu recomendo é o seguinte: continue estudando muito e não pare quando você topar com um não ou um professor. Se você tiver esse azar, são poucos, mas existem de pessoas falando, cara, para com essa ideia que isso aí não dá futuro. Lembra, quanto mais difícil tá, maior vai ser a recompensa quando você superar toda essa etapa. Tu é um cara novo, tu tem tempo de estudar muito, assim como eu vejo que é que tu tem uma paixão pela área, então não desiste, vai para cima e vai estudando, e com o tempo tu vai evoluindo e fazendo mais projetos como esse. Muito legal a participação dos filhotes da Dani. Manu, sensacional, cara. É uma hora que passa voando, assim, mas não tem como pontuar algumas coisas, assim. Eu acho que se tem uma coisa que é um ingrediente, eu acho que básico para qualquer pesquisa é a curiosidade, né? A gente está curioso, aquela gana, aquela vontade de entender, de saber, de fazer dar certo. E a sua história, ela é recheada dessa curiosidade, dessa gana, desse brilho no olho que a pesquisa faz na gente o tempo todo. Então, assim, você passa isso demais. Eu acho super inspirador, muito, muito, muito incrível, de verdade. Então, assim, nossa, fico muito feliz, assim, de ver um jovem como você, de ver o nosso país se destacando, né? Eu acho que isso é uma vitória quase que inusitada, né? Num país que valoriza tão pouco a ciência, que tem valorizado tão pouco a ciência, ou tem valorizado cada vez menos, né? Nunca valorizou como deveria. Mas, enfim, eu queria te perguntar, e agora, como que você está prospectando esse jovem, né? Como que você está prospectando, enfim, os caminhos, que eu acho que tudo isso que aconteceu deve ter aberto várias possibilidades. Eu acho que isso é até algo que talvez
uma pessoa tão jovem, talvez seja difícil de lidar, né? Tanto reconhecimento, tantas possibilidades, e que bom que está acontecendo, mas eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Queria ouvir como é que está a patente, né, da sua criação, como é que se já tem empresas interessadas. Eu que trabalho com conservação de biodiversidade, e isso, além de meu trabalho, é minha causa de vida. Assim, quando você disse que uma das motivações, né, de criar o rover aquático tem a ver com os Yanomami, enfim, eu fiquei me perguntando, nossa, será que a Sônia Guajajara está atenta nesse menino? Será que a Marina Silva está sabendo? Será que a gente vai fazer né, essa inovação chegar até lá? Enfim, queria que você contasse para a gente como é que está a prospecção, tanto da sua criação tão premiada, com tanta e tão merecido, né, todos esses prêmios, porque a gente viu o quanto você persistiu, né, que é outra característica que a ciência exige, né, de quem está fazendo: persistência, curiosidade, dedicação, se vira nos 30, e essa coisa isso que você falou, né, do brasileiro fora, em outros grupos de pesquisa, isso é uma coisa muito legal também, porque a gente vê o quanto que a gente faz muito com pouco, o quanto que a gente é criativo para lidar com as coisas, talvez por um contexto que, em países europeus, principalmente, né, eles têm uma outra cultura quase, né, de ter recurso disponível para os seus projetos, para as suas pesquisas, enfim. Mas acho que a pergunta é essa: eu quero saber como é que estão os caminhos, tanto da criação quanto caminhos do Manuel, e quero saber se o governo brasileiro, a Sônia Guajajara, enfim, as entidades que podem fazer isso chegar lá nos Yanomami estão sabendo, para além da tecnologia ser desenvolvida, que ela chegue, né, em lugares de demanda máxima, porque a gente mora num país onde, sei lá, todo mundo vê água o tempo inteiro, mas boa parte das nossas águas superficiais estão bastante poluídas, estão impróprias para uso, né? Então, acho que você traz uma inovação que tem uma amplíssima possibilidade e utilidade, né? Então, ouvir um pouquinho sobre isso, já caminhando para o nosso encerramento, depois com a fala do Hiller, enfim. Mas é isso, meu amigo, acho que eu já falei demais. Assim, o passo agora que o rover tem, como eu disse, criação de empresa para realmente colocar ele no mercado. O governo não se interessou pelo projeto, porque como eu criei ele no ensino médio, a ideia que foi feita por um aluno de escola privada, e as pessoas, os brasileiros ainda hoje têm a ideia de que escola privada, aluno de escola privada tem dinheiro. Esquecem que eu passei a vida toda com bolsa de 100% em uma escola privada. Mas a pessoa sempre olha esse rótulo. O Manuel, ele viajou para a Suécia com dinheiro no bolso, ricão, que ele mesmo que bancou. E não pergunta, cara, por que tu vendeu Brownie? Por que tu vendeu Riff? Então, o governo não entrou ainda por conta disso. Inclusive, o governador do meu estado, que é o Rafael Fonteles, está investindo muito forte na educação. Ele tirou só uma foto comigo, uma foto, e foi o suficiente para a sociedade falar que ele não apoiava a escola pública, que ele estava esquecendo da população. Então, as pessoas, o governo não faz nada porque a própria sociedade tem uma ideia muito estranha de escola privada. Claro, escola privada tem muito riquinho de papai, mas também tem as exceções, tem os 15% ali que estão por bolsa, que o pai se mata de trabalhar para dar uma educação melhor. Porque, infelizmente, a escola pública hoje ainda tem uma educação mais baixa quando comparada com a privada. Então, alguns pais se matam para colocar o filho em uma privada. Mas a sociedade já não entende isso. Tomara que esse pensamento mude. Eu não sou a favor de fazer, nossa, então vamos colocar todo mundo em uma briga igual e pronto. O Rafael Fonteles agora, ele enviou, se eu não me engano, foram 60 alunos, 30 para os Estados Unidos e mais 30 para a China. Por que ele não tirou 2 vagas, 3 para alunos de escola privada? Porque, Manuel, não pode ser igual, mas pelo menos dá a chance. Uma vaga é o suficiente.
Porque a pessoa tendo aquela ideia, meu Deus, eu tenho uma oportunidade, pelo menos, já é muito válido. Eu não tive ela. E eu reclamo muito porque, acredito eu tendo um intercâmbio para os Estados Unidos ou para a China, iria evoluir muito o meu portfólio, o meu reconhecimento. Mas são coisas que acontecem e a gente vê que está mudando um pouco, mas ainda está lento. O projeto ele já está em contato com algumas empresas privadas, como a Petrobras. Semana passada eu fui chamado para o Rio de Janeiro, que eles têm esse apelo muito social, e eles querem implementar o projeto nas atividades da empresa. Ainda estamos em conversa. A outra empresa aqui, que é um ramo da AEGEA, que é a Águas de Teresina, que hoje em dia é Águas do Piauí, que ampliaram, também estamos em conversa, inclusive, se eu não me engano, próximo mês, com fé em Deus, eu já começo lá como engenheiro, porque eles falam, cara, a gente quer muito as tuas ideias aqui e a gente quer ajudar de alguma forma a criar um projeto piloto com esse teu projeto e a gente não quer nada dele. É só ser e a gente só quer ajudar, porque foi uma ordem do diretor-geral da AEGEA, que ele falou, ó, vocês têm que ajudar esse menino aí de alguma forma. Então, tudo está bem andado, o projeto está em patente, foi feito, é o depósito já, que eu recomendo muito. Se você tem uma ideia e você acredita muito nela, procurem órgãos responsáveis por patente no próprio governo e pesquise se já existe. Se já existe, muda alguma coisa ou cria outro projeto se for algo novo. Realmente, invista, é caro. Se você paga uma agência, sai em torno de R$ 6.000, mas eu fiz do impossível o possível. Eu tive que vender brownie para bancar isso. Porque uma patente é a primeira coisa que uma empresa ela pergunta. O projeto está em patente ou não? Porque ali é uma segurança, que aquela ideia não vai ser roubada. Então, o primeiro passo, patente, depois busca de investimentos. Eu fiz a patente, estou em busca agora, estamos em conversa. Possivelmente, próximo ano, com fé em Deus, sai uma empresa com esse projeto e eu vou finalmente conseguir mudar essa realidade, primeiramente, da minha cidade, que a gente tem 2 rios altamente poluídos. Se vocês pesquisarem Tapete Verde, cidade Teresina, Piauí, vocês vão ver uma cena horrível do rio coberto por um tapete verde gigantesco de água pés. Inclusive, a sociedade fez uma piadinha falando que o prefeito tinha colocado aquilo ali para os pedestres eles andarem. Tipo, a pessoa faz uma brincadeira horrível de uma realidade que ela nem sabe o que aquilo significa. Só olha e fala, nossa, que lindo. Então, é isso. Mal sabe que aquilo é fruto de, né, eutrofização, poluição, não haver, né, altíssima, sim. Eu coloquei falta de o barco saneamento. lá, eu coloquei o meu barco lá em 1 hora eu identifiquei 5 pontos de contaminação comprovados pela UFP, que é a Universidade Federal do Piauí, e também por essa empresa da água. Então, realmente, é uma realidade que precisa ser mudada, porque quando a gente mexe com a água, a gente mexe com um ecossistema gigantesco. Para vocês terem uma ideia, o meu projeto engloba 6 ODS e foi um dos pontos que me fez ganhar todas essas feiras, porque eles pegam muitos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Uhum. Sensacional, sensacional, Manuel. É só uma observação nessa última fala sua, que eu acho que é legal para os meninos aqui da universidade saberem. No que se refere ao INPI, né, ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ao Registro de Patentes, enfim, a universidade tem o NIT, tá, pessoal? Que é o Núcleo de Inovação e Tecnologia que existe para ajudar os projetos de pesquisa, assessorar os projetos de pesquisa no registro de patentes, no registro de marcas. Isso não é uma exclusividade da nossa universidade, isso vem de uma lei brasileira que determina que os institutos de pesquisa, né, tenham
os seus NITs, né, os seus núcleos de inovação tecnológica, e isso, uma das funções desses núcleos é colaborar com os grupos de pesquisa nos registros, nas patentes, nas marcas, enfim. Mas vamos lá, vamos primeiro o Hiller, que levantou a mão primeiro, depois o Caio. Vamos lá, pessoal. Tá dando para ouvir bem? Tá ótimo, Hiller. Antes, só uma perguntinha para o Manu. Ô, Manu, tudo bem ficar um pouquinho mais de tempo com a gente? Até Não, sim, tranquilo? Suave. Massa, beleza. Já passando aqui para agradecer, né? Também parabenizar, Manuel, pelo projeto aí, grande sucesso. E minha pergunta é se você considera, né, explorar outras áreas da engenharia, talvez algum próximo projeto, e já considerando aí, né, o sucesso do seu projeto, se você tem algum interesse em alguma outra área da engenharia, e qual você gostaria de explorar mais? Vendo que é um ramo, assim, bem grande. É como eu falei, né? Os meus projetos, eles permeiam em várias engenharias. As pessoas... Um professor brincou comigo uma vez, falando, cara, tu mexeu com engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia mecânica, várias partes da engenharia, mas uma delas que eu mais tenho afinidade é a engenharia elétrica, que é minha paixão, que é circuito, mas creio eu que eu vou ser o cara que vai ter umas 5 engenharias aí no papel, se possível, que eu ainda tenho que pesar se isso é humanamente possível, e deixa a pessoa fazer isso, porque se desse, eu faria todos os tipos de engenharia, porque eu acho que todos são muito importantes, mas a que eu mais quero me aprofundar é a automação da parte de engenharia elétrica. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, espero que sim. Então, essa vai ser a graduação, Manu. Isso, é isso mesmo. Estava curioso para saber. Vamos lá, Caio. Primeiro, são duas perguntas, uma pergunta para o Manuel e outra para o Sérgio, de uma fala importante que o Manu teve. Nós temos aqui, Manu, uma pergunta do Jonas Santos, ele faz licenciatura em Biologia, também na UENG, e a pergunta dele é a seguinte, a primeira pergunta, queria saber o que ele mede na água, além do pH e do oxigênio, se ele faz medição de estanho, mercúrio e outros materiais pesados, algas, cianobactérias. Se existem sensores e se isso, para ele, eu já ouviu falar de biosensores. Depois que você terminar essa pergunta, passando para o Sérgio depois, para ele explicar um pouco como que é esse projeto, como que a educação é vista nesse âmbito público e privado hoje. Manuel. Ok. O barco, hoje em dia, ele vê apenas 5 parâmetros, que é pH, temperatura, turbidez, oxigênio dissolvido e TDS, que são 5 parâmetros importantíssimos para saber, por alto, se uma água está poluída ou não. E, de acordo com as mudanças desses parâmetros, ele tem um banco de dados que já analisa de forma automática e já cita se aquilo ali tem uma contaminação, onde está a data e a hora que ela foi identificada. Atualmente, o projeto não conta com o sensor para descobrir o mercúrio, só que a gente consegue saber se é por mercúrio, porque o barco ele vê essa alteração, ele coloca ali como um ponto de contaminação, ele coleta a água e leva para uma amostra laboratorial. É no laboratório que a gente vai ver que tipo de contaminação é aquela e como a gente pode reverter isso. Porque o rover ele atua como um sentinela. Ele é o segurança das águas. Ele fica lá vendo todos os parâmetros e mapeando as possíveis contaminações. Os próximos passos, com o recebimento de investimento, é adicionar mais sensores para que a gente possa aumentar esse espectro de monitoramento que ele faz. Legal. Manuel, por que não adicionou? Porque é muito caro. Sensores que fazem isso, hoje em dia, são muito caros e a gente só vê em laboratório. Mas como é um projeto open source, tem como colocar sensor de
profundidade, se for preciso, e outros tipos de sensores para a gente ver em determinados ambientes. Show, perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? E obrigado, Jonas. Agora o Sérgio, por favor. Gente, eu vou tentar ser sucinto, porque essa pergunta é tão complexa que ela exige vários estudos. Mas eu acho que a própria fala do Manuel já revela as premissas do que é público e do que é privado. O Manuel traz duas coisas, que é pensar sobre soluções para problemas que a gente tem em questão social, né, e ecológica, mas ele traz a fala de que ele não enxerga isso como um lugar para obter lucro, mas para obter benefício social. Então, acho que toda vez que a gente vai pensar sobre sistema público e sistema privado, a gente tem que entender o que é a premissa dos dois, certo? O privado, ele tem uma questão de lucro, o público é de bem social, até porque, ele, no caso do Brasil, ele é sustentado com impostos da população. Então, por exemplo, nós estamos numa universidade pública, né? E vocês estudam sem pagar mensalidade, nós recebemos salário fruto de impostos. Então, tudo que nós produzimos, por lógica, é para o bem social. Por isso que a gente não vende as nossas dissertações, ou eticamente é incorreto transformar nossos TCCs, as dissertações, as teses de doutorado em alguma coisa de comércio. Porque ele é um bem público como forma de devolver aquilo que nós produzimos, a nossa formação que não foi paga. Então, de forma muito simplista, toda a questão é aí. Agora, existe uma disputa de narrativas, que eu acho que é o problema principal, né? Existe uma disputa para dizer que o que é privado é bom e o que é público é ruim, quando, na verdade, não é bem isso, inclusive para questões de avaliação, né? E isso determina como que as políticas públicas e como que as coisas se ordenam. Então, quer dizer, as melhores notas do Brasil são de instituições públicas, né? Mas quem é nécio, quem não tem tanto conhecimento, vai achar que é o sistema privado, né? A universidade pública, ela tem um compromisso com a pesquisa e a extensão. Então, não só com o ensino, é o tripé. Então, por exemplo, você, Caio, eu estava comentando, o Alexandre também comentou, vocês estão participando de um projeto de extensão, né? Na disciplina que a gente leciona. E isso é uma coisa que nas universidades privadas não, embora seja constitucional, não é algo que é tão explorado, é só a dimensão do ensino. Então, acho que toda solução passa, né, que o público tem objetivos de lucro, ele tem objetivo de vida da população de maneira geral, né, e é sobre isso. Mas o privado, ele vai partir de outras premissas para envezar toda essa questão, né? E uma disputa de narrativa e um sucateamento, uma tensão, principalmente na educação básica, né, de sucateamento da educação para que ela possa ser privatizada. Essa é uma discussão que aqui em Minas Gerais, se vocês forem investigar, tem um projeto só, então, e mesmo quem não foi privatizado, pelo menos uma parte vai ser privatizada. Então, os cursos de formação técnica, né, chama de itinerário formativo, eles vão ser ofertados por instituições. E aí a questão do lucro. Estou tentando ser sucinto, mas eu defendo a educação pública em todos os âmbitos, justamente de pensar no benefício da população como um todo, que é isso que o Manuel está defendendo. O lucro vem plano, né? Então, me questionando a perspectiva de visão, né? Mas isso não é um denominador comum para todo mundo. Jonas, eu espero ter respondido de maneira muito rápida para não ocupar a tarde de todo mundo, mas a gente pode conversar mais sobre isso depois. Tá bom? Ótimo, ótimo, professor, obrigado. E parabenizar também aí o Manuel por valorizar os professores, né? Que os professores são a chave aí da nossa vontade, né? E persistência, né? Porque às vezes a gente olha assim e fala assim, será que vale a pena eu ver tantos problemas que eu já vejo lá na frente, falar assim, eu acho que realmente a gente tem que correr atrás, seguir os exemplos dos professores e aproveitar ao máximo e agarrar mesmo. Às vezes a gente sufoca os professores de tanto ficar no pé, mas parabéns pela sua iniciativa, Manuel, que traz para a gente uma sensação de orgulho, porque o reflexo que você está tendo é um reflexo dos seus professores, das suas professoras. Então, assim, você tem o nosso orgulho aí pelo Brasil. Professor Alexandre. Obrigado, gente. Obrigado.
Pô, eu acho que se alguém quiser, pessoal, aproveitar a oportunidade, fazer mais alguma pergunta ou algum comentário para o Manu, acho que ainda é possível. Se não, Manu, a gente te agradece, assim, te agradeço em nome do nosso projeto de extensão, em nome da universidade, em nome dos professores de Minas, do Brasil, enfim, sensacional, parabéns, muito sucesso na sua trajetória, que você, enfim, continue aí produzindo, pensando, se dedicando, mantendo viva aí a sua curiosidade, né, essa vocação tão nata que você parece ter, né, para a pesquisa. A gente precisa disso. Que o Brasil te valorize, que o Brasil te reconheça, que você não se torne mais um jovem brilhante, disputado aí por outros países, por outros territórios, e que acabe migrando. E se isso acontecer também, que seja a sua história, mas que você tenha a possibilidade de ficar aqui, a possibilidade de fazer valer aí algo que para mim foi tão marcante na sua fala, que é fazer o seu trabalho mudar a vida, mudar territórios, inclusive territórios tão especiais como terras indígenas, e o Brasil, que é o país da biodiversidade, o país da diversidade biocultural, enfim. É incrível ver um jovem como você, e isso dá muita alegria. Eu acho que é inspirador, não é só para a juventude, é inspirador para a gente também, que já temos aí algumas décadas vividas à frente, mas é o que eu falei, né? Eu acho que quando a gente começou a conversar, eu pontuei que ciência e cientista não tem idade, então isso independe de tempo cronológico. Cara, parabéns, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente também. Acho que é isso. Suas falas de encerramento e valeu demais. Pois, gente, obrigado. Foi um prazer enorme. Mais uma vez, se alguém precisar de uma ajuda ou algum incentivo no projeto Ideia, eu puder ajudar, pode entrar em contato que eu respondo tranquilamente. E mais uma vez, obrigado. Foi uma experiência incrível. Obrigado mesmo, gente. E boa tarde. Boa tarde, gente. Valeu demais. Obrigadão, Manu. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, Caio, pela Obrigado, iniciativa. gente. Boa tarde. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu. Tchau.